Bom, é, então a gente está começando aqui o primeiro diálogo de extensão popular, né? Boa tarde a todas e todas, obrigada por estarem participando. E daí, infelizmente, estamos num momento muito triste, né? De uma pandemia, de muita calamidade, e a gente entende que esses diálogos, nesse momento, são muito importantes para pensar na atuação da universidade frente a todo esse contexto de muita calamidade, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é uma organização entre 9 coletivos da USP. A princípio, a gente está pensando em democratizar conteúdos relevantes à extensão popular, né, que possam pensar no diálogo entre conhecimento acadêmico e a realidade popular. E quem sabe mais para frente esse ciclo de formação não possa virar uma troca de experiência maior entre coletivos, enfim, uma organização maior entre esses coletivos de extensão. Então, eventualmente, se você fizer parte de algum coletivo e quiser participar, entre em contato. Daí, acho que hoje vamos ter a primeira mesa. O Ariel vai explicar um pouco melhor essa mesa. Mas só para introduzir rapidamente, a gente acredita que a extensão popular ela é uma via de duas mãos, né? Então, o que a gente acredita, o que a gente defende é uma ação dentro da universidade em que a gente leva um conhecimento técnico, um conhecimento acadêmico, mas que a gente aprende também muito com as comunidades. A gente estuda muito Paulo Freire, né, que ele fala especialmente sobre isso. Então, a extensão popular que a gente acredita não é uma prestação de serviço, mas é uma ação em que todos os agentes ensinam e são ensinados, né? Então, a partir das circunstâncias, das atividades de extensão popular que a gente vai aprendendo em comunhão. Então, vamos introduzir aí a Marilena hoje para falar um pouco sobre extensão popular também. Bom, boa tarde aí para todo mundo que está participando. Eu vou fazer uma breve introdução aqui do tema da mesa e depois a gente vai passar para a apresentação da convidada e iniciar de fato a nossa conversa, né? Então, o tema da mesa, que é produção de conhecimento e emancipação social, a gente escolheu ele tentando pensar uma crítica e uma discussão sobre a forma de produção de conhecimento. Ariel, você pode falar um pouquinho mais alto, só que eu acho que a Marilena não está conseguindo ouvir muito bem. Vou falar mais alto, então, vamos ver se resolve. Então, nossa intenção aqui com essa mesa é fazer uma crítica da forma da produção do conhecimento na universidade hoje, e isso no sentido de pensar para quem esse conhecimento é produzido e a forma como ele é produzido, né? Essa mudança da universidade com caráter de uma instituição social para uma organização produtivista baseada na pesquisa e nos números, né? E esse enfraquecimento da própria graduação na universidade e da extensão universitária. E como esse conhecimento, então, perde um poder de síntese da realidade e passa a ser cada vez mais fragmentado e inserido dentro de uma ideologia liberal, né? E também como as formas da atuação da extensão universitária, popular, da pesquisa, e como que a gente pode se inserir dentro de dentro dessas questões e relações de constitucionalidade, de uma maneira a fazer uma prática social assim, legítima e um caráter de mudança revolucionário. Esse é o apanhado assim, do que a gente está planejando para essa discussão de hoje. E eu vou apresentar, então, a Marilena, uma breve apresentação. Marilena é formada na filosofia, desculpa, gente, pela FEFELESH, e ela dá aula desde que ela se formou lá, e atualmente ela é aposentada, mas também é professora emérita, e dedicou a sua vida inteira pela defesa da democracia e também pela crítica da ideologia. A gente chamou ela também pela sua defesa
pela educação pública, gratuita e democrática, que percorre sua trajetória. Ela foi secretária da Cultura na gestão Luiz Erundina, aqui em São Paulo, e a gente achou de extrema importância chamá-la para a primeira mesa, para discutirmos a produção do conhecimento. E então tá apresentada e vamos abrir agora a fala para ela. Pode começar, Marilena, por favor. Então, boa tarde a todos e a todas, boa tarde aos organizadores e organizadoras desta extensão. Eu agradeço o convite e quero explicar aos que estão me vendo e me ouvindo que esta é a primeira vez em toda a minha vida, eu tenho 79 anos, é a primeira vez que eu faço essa experiência, que para mim pertence ao campo da ficção científica. É uma viagem galáctica, ultragaláctica, não faço ideia do que está acontecendo. Eu respeito todos os comandos que a Gabriela diz que é para eu respeitar, sem que eu faça a menor ideia de por que eu estou fazendo isso. Bom, então, pedidas essas desculpas, que vai haver muita falha da minha parte, tecnológica, eu gostaria de dizer a vocês que, como foi pedido para mim, Educação e Emancipação, eu fiz uma fala dividida em 3 partes. Uma primeira, por que há uma relação entre emancipação e educação e quem introduziu esse vínculo. Depois, qual é a situação, como é que a sociedade brasileira vê a questão da educação, o direito à educação. Por que ela vê dessa maneira? Quais são, portanto, os obstáculos a uma educação emancipatória? E qual é o papel que a universidade deveria ter e não tem? Como é que está a universidade hoje? Né? E eu não tenho propostas, claro, eu tenho milhares de propostas, mas não vou apresentar nenhuma proposta durante a discussão, nós poderemos ver isso. Queria dizer para vocês também que eu vou dividir a minha fala entre momentos em que eu vou falar sem ler, e há momentos em que eu vou ler, em que são coisas mais longas, e que se eu for falar, eu vou usar muito tempo. Então, para diminuir o tempo, de vez em quando, eu vou pedir licença a vocês e vou ler algumas coisas, sobretudo a parte das pesquisas a respeito de como a população brasileira vê a educação, e depois uma pequena análise final sobre a universidade operacional e a chamada sociedade do conhecimento. E o nosso emparedamento nessa situação e como é que nós vamos nos emancipar a nós próprios. Né? Então, eu gostaria de começar propondo uma compreensão de 2 palavras, a palavra emancipação e a palavra educação. Essas 2 palavras vêm do latim. Emancipação vem de um verbo, o verbo mancipio, que significa ter a mão sobre alguma coisa, ter a posse de alguma coisa, ter a propriedade de alguma coisa. Tanto que o escravo, o servo, é chamado de mancipium, porque ele está sob o poder do senhor. Emancipação é composta desse verbo, emancipare, e de um prefixo, o prefixo ex, que significa sair para fora disso. Então, emancipar é livrar-se do poderio da mão que me retém, que segura o servo, que em Roma segurava as mulheres, né? Não só os escravos, mas também as mulheres. As mulheres não eram emancipadas, né? E a emancipação é o movimento pelo qual você sai da condição de servidão, da condição de dependência, da condição de submissão à de liberdade. Então, emancipar é passar da servidão ou do estar sob o domínio de outro para estar sob o seu próprio domínio e se tornar livre.
No caso das mulheres, vou fazer um parênteses, no caso das mulheres, o que acontecia? Elas estavam sob o poder do pai. Aí, para casar, ela era emancipada. Ela saía do poder do pai. E aí ela caía no poder do marido. Ela era emancípio outra vez. Né? Bom, a palavra educação também vem do latim. Ela é também uma composição. Se vocês olharem a bandeira do estado de São Paulo, vocês verão que ela tem um brasão. E esse brasão diz: non ducor, duco. Não sou conduzido, conduzo. O verbo duco, em latim a gente nunca fala no infinitivo. A gente não fala o verbo no infinitivo, a gente fala na primeira pessoa do singular do indicativo. É por isso que é duco. Eu conduzo. Então, o verbo duco significa conduzir, conduzir para. Né? Mas não apenas conduzir para. Conduzir no sentido de saber para onde se leva. Né? E educação é como emancipar, e tem esse prefixo e, esse ex, e que significa conduzir para fora de si. Ensinar, a educação significa formar a criança, levando a criança para fora de si, para que ela veja o mundo que a rodeia, para que ela conheça o que a rodeia. A ideia a educação é a formação das crianças. Né? É esse o sentido. Bom, quando que foi estabelecida uma relação entre emancipação e educação? Essa relação foi estabelecida pela filosofia do iluminismo, ou pela filosofia das luzes, no século XVIII, em particular por Rousseau e depois por Kant, com a ideia de que somente o conhecimento tem uma força emancipatória. Somente o conhecimento, somente as luzes da razão, podem livrar os seres humanos do medo, da superstição, da ignorância, da crendice e da submissão a um poder tirânico. No caso, o poder do rei por direito divino, do rei absoluto. Então, a ideia é de que a educação, através das luzes da razão, elimina todos esses elementos que submetem os seres humanos a poderes tirânicos, seja na religião, seja na política, seja na sociedade. E é a primeira vez, então, que como é que as luzes da razão chegam a nós através da educação. E qual é o papel, então, da educação? Nos libertar, nos emancipar. Né? E a ideia inicial desses primeiros filósofos das luzes é que não era uma educação qualquer. Tratava-se, esse é o subtítulo do Emílio do Rousseau, de educar o cidadão para a república, para a passagem da monarquia à república. E é no correr da Revolução Francesa primeiro e no pós-nazismo depois, que se afirma que a educação é um direito do cidadão. Ela é um direito dos indivíduos, como tais, e ela é um direito do cidadão. O que significa dizer que ela é um direito do cidadão? Dizer que ela é um direito do indivíduo significa que muita gente tem que se responsabilizar pela educação do indivíduo. Mas dizer que ela é um direito do cidadão significa dizer que o Estado é responsável pela educação. Mas o mais importante, nas duas grandes declarações universais de direitos, né? A de 1789, na Revolução Francesa, e a de 1947, depois do nazismo, com o nascimento da ONU, é a afirmação de que ela é um direito. Por que isso é tão importante? Porque é preciso distinguir um direito de duas outras coisas. É preciso distingui-lo, em primeiro lugar, da carência. Uma carência é a falta de alguma coisa particular. Por exemplo, um grupo tem falta de transporte. Outro grupo tem falta de moradia. Outro grupo tem falta de escola. É verdade que, no Brasil, o grupo que tem falta de escola, de moradia e de transporte é sempre o mesmo. São as classes populares. Mas a ideia é que
A carência é uma coisa específica. Falta isto. Falta hospital, falta escola, falta transporte, falta o saneamento. Ela é sempre específica. E também oposto ao direito, além da carência, está o privilégio. O privilégio também é específico. Só que ele não é a falta de alguma coisa. O privilégio é a afirmação de que eu possuo alguma coisa em exclusividade. Então, o que acontece? A carência é o particularismo do que falta, e o privilégio é o individualismo, o privatismo do que se tem. Por que o privilégio e a carência se opõem ao direito? Porque o direito é sempre universal. O direito é o mesmo para todos os seres humanos. E no caso das minorias, qual é a universalidade? É que todos reconhecem como direitos os direitos das minorias. Então, a marca de um direito é a universalidade. E por isso ele se opõe à carência. A carência é pedir por um direito. Falta escola, eu tenho direito à escola. Falta saneamento, eu tenho direito à saúde. E ela se opõe, e o direito se opõe, evidentemente, ao privilégio, porque o privilégio exclui os outros. Lá onde houver privilégio, não tem direito. Isso significa que privatizar direitos, privatizar, por exemplo, os direitos sociais, é abandonar o direito pelo privilégio. É impossível privatizar um direito. Quando você privatiza um direito, ele perde a universalidade e ele não é um direito mais. Ele se torna um privilégio. Bom, a pergunta, então, é se os brasileiros, se a sociedade brasileira pensa, como os filósofos do século XVIII e a ONU, que a educação é um direito. Agora eu vou ler um trecho, porque se refere a uma pesquisa, e para ir mais depressa. Então, pesquisas feitas pelo CPTOC e pelo ISER, realizadas em 2018, buscaram verificar o que a população brasileira entende por direitos do cidadão. E quais os direitos que são considerados por ela como os mais fundamentais. Os resultados da pesquisa foram alarmantes. 45% dos entrevistados não tinham ideia do que fosse um direito do cidadão. E eles tendiam a identificar direito com o que é correto, o que é certo. Não está direito fazer isso, é direito fazer isso. Direito significando correto e certo. Essa é a interpretação. Portanto, eu não tenho a menor ideia do que seja um direito. Né? Dando, portanto, uma interpretação moral para um conceito que é sociopolítico. 45%. Dos 55% restantes, que entendiam, mesmo de maneira muito vaga, o que é um direito do cidadão, praticamente todos colocaram a segurança pessoal como o primeiro dos direitos. E apenas 11% consideraram a educação como um direito do cidadão, mas nem assim como prioritário. Desses 11%, apenas 5% disseram que o direito à educação deve ser assegurado pelo Estado por meio da escola pública gratuita. Então, vocês vejam que tragédia, não é? Bom, curiosamente, porém, ao serem indagados sobre as suas aspirações e os seus desejos, 60% dos entrevistados colocaram a instrução, juntamente com o emprego, entre as suas aspirações principais. Na mesma época, uma outra pesquisa, mas agora feita pelo jornal Estado de São Paulo, indagava a opinião da população sobre a escola pública de ensino fundamental. As respostas foram de dois tipos. Os entrevistados, pertencentes às classes populares, afirmaram que a escola já havia sido
melhor. Estamos em 2018. Já havia sido melhor. Mas que a violência de um lado e a aprovação automática dos alunos de outro haviam prejudicado a qualidade do ensino. Por sua vez, os entrevistados pertencentes à classe média, que haviam perdido ou o emprego ou tido uma redução salarial, explicavam que os filhos sempre haviam frequentado escolas particulares e que somente pela força das circunstâncias muito adversas, essas tristes circunstâncias da perda do emprego ou da diminuição do salário, é que obrigavam os filhos a cursar a escola pública. Vejo que a ideia de que a escola pública é a desgraça máxima para a classe média. Desgraça máxima. E que, eles diziam, era um verdadeiro castigo, uma humilhação, um infortúnio, porque a qualidade do ensino é péssima e tornará quase impossível a entrada numa faculdade. Essas 3 pesquisas que eu mencionei indicam o seguinte. Primeiro, poucos brasileiros compreendem que a educação é um direito. 2, os que compreendem que ela é um direito não atribuem ao Estado o dever de assegurar esse direito. 3, o desejo de instrução é forte em todas as classes, porque ele é sempre associado à possibilidade de um bom emprego. Então, não é o elogio da instrução enquanto tal, do conhecimento enquanto tal, é o objetivo, e o objetivo é um bom emprego. Né? 5, as classes populares lastimam a perda da qualidade do ensino nas escolas públicas, o que significa que houve um momento em que elas tiveram boa qualidade. Em 2018, elas já não tinham mais. Né? Nós temos que saber o que foi que aconteceu até chegarmos a 2018, que aconteceu isso. Né? 6, a classe média abomina a escola pública, porque, segundo ela não oferece instrumentos para a competição pelo ensino universitário e, consequentemente, para a obtenção de empregos mais qualificados. Se nós cruzarmos, então, os dados oferecidos por essas pesquisas, nós temos a seguinte interpretação a respeito da educação. Ela não é percebida como um direito por 3 motivos principais. Primeiro, porque a maioria da população ignora o que seja um direito, e um direito do cidadão. Tanto que vocês viram, a maioria diz que o direito é o que está certo, é o que é correto. Né? Segundo, porque a educação não é encarada sob o prisma da formação, mas como um instrumento para a entrada no mercado de trabalho. E 3, a escola pública é desvalorizada porque ela aparece como não sendo um instrumento eficaz para a entrada no mercado de trabalho. Ou seja, nós estamos diante de uma situação terrível. E a minha colocação aqui, em termos muito breves, é de por que essas opiniões todas desembocam, finalmente, na conclusão de que a educação não é vista, não só como um direito, mas ela não é vista como emancipação. Né? Então, quais são os obstáculos a perceber a educação como um direito e como uma emancipação? O primeiro obstáculo é a estrutura da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, vertical, hierarquizada, racista, machista, homofóbica, violenta, incapaz de aceitar o princípio liberal da igualdade dos cidadãos perante a lei. É uma sociedade que transforma todas as assimetrias em desigualdades e considera todas as desigualdades naturais e como forma de oprimir o outro. É uma sociedade na qual os direitos não se realizam. Por quê? Ela está cindida, mas por um abismo
e atualmente por um abismo mesmo. De 2 anos para cá, por um abismo mesmo. Ela está cindida entre as carências absolutas das camadas populares e os privilégios absolutos da classe dominante. Então, essa sociedade, não conhecendo o que é o direito e o que são os direitos, está cortada daquilo que é o coração da democracia. Porque o que é a democracia? A democracia é criação de direitos, conservação de direitos, ampliação de direitos, garantia de direitos. Bom, portanto, uma sociedade que desconhece o direito e que está cindida entre a carência e o privilégio, não é uma sociedade democrática. E não sendo democrática, ela não pode, de maneira nenhuma, pensar qualquer atividade, e muito menos a educação, como uma emancipação. O segundo obstáculo, a percepção da educação como emancipadora, é o neoliberalismo. Por quê? Todo mundo pensa que o neoliberalismo é o famoso enxugamento do Estado. Essa reforma administrativa que o governo está propondo para enxugar o Estado, essa coisa maravilhosa que o ministro Guedes deseja, quanto menos Estado, melhor, é mentira. Mentira. O neoliberalismo não é a decisão de enxugar o Estado. O neoliberalismo é a decisão de cortar os fundos públicos destinados aos gastos sociais e enviar a totalidade dos fundos públicos para o capital. É isso que é o Estado neoliberal. Ele não é nem racional, nem enxuto, nem mínimo, ele é simplesmente a forma contemporânea do exercício da dominação de classe. É isso que ele é. Né? E o que ele faz? Qual é uma das coisas impressionantes que ele faz? Como ele retira o fundo público dos gastos sociais, ele leva todos os direitos sociais, educação, transporte, todos os direitos sociais, à condição de privatizados. A privatização, a grande privatização que o neoliberalismo realiza, não é de maneira nenhuma das empresas estatais. Ele faz isso também. Mas é a privatização dos direitos sociais. Você vai pagar a saúde, você vai pagar tudo. Tudo. Porque, do ponto de vista social, do ponto de vista dos direitos, o Estado não se responsabiliza mais. Ora, a Declaração de 1789, a Declaração de 1948 e a Constituição Brasileira de 1988 dizem que é uma obrigação do Estado realizar o gasto na educação. Então, não só o que a Revolução Francesa, o que a ONU e o que a Constituição Brasileira dizem como direito à educação não é respeitado, como é feito pior do que isso, ela é desmantelada a serviço do capital. Então, é óbvio que, dada a estrutura autoritária da sociedade brasileira cindida entre a carência e o privilégio, e dada a forma do Estado neoliberal de privatização dos direitos, que a população não saiba o que é um direito, não saiba quais são os seus direitos, e não veja a educação como um direito. E o terceiro obstáculo vou chegar a nós, né? É o que eu chamo de a universidade operacional. Ou seja, como é que nós, como universidade, colaboramos para esse desastre que eu acabei de descrever. Né? Então, aqui, agora, eu novamente vou ler o meu texto para poder ir mais rápido, para depois a gente poder conversar. Né? O movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer realidade em objeto do capital e para o capital. Isto é, ele converte tudo em mercadoria, destinada ao mercado. E por isso mesmo, o movimento do capital produz um sistema universal de troca de equivalentes, ou de equivalências. Por quê? Porque é um sistema, uma formação social que é baseada
na troca de equivalentes, ou seja, na troca de mercadorias, por uma mercadoria considerada universal e que faz a mediação da troca. Essa mercadoria é o dinheiro. O dinheiro é um equivalente universal do sistema de equivalências, isto é, da troca das mercadorias. Bom, a prática a que esse movimento conduz é uma prática muito interessante. Ela conduz à ideia de que a sociedade, apesar de todas as aparências, é algo homogêneo, inteiramente homogêneo. Ou seja, não há distinção efetiva, distinção interna, intrínseca, entre o social, o artístico, o educacional, o político, o econômico. Não, essas esferas todas são consideradas como elas são consideradas equivalentes. Porque tudo é equivalente a tudo. Porque tudo é mercadoria. Ora, como é que isso vai se exprimir? Vai se exprimir no aparecimento de uma prática própria do sistema capitalista e que vai se aguçar enormemente no caso do neoliberalismo, que se chama de administração. A administração é baseada em dois pressupostos. O primeiro é de que todas as dimensões da realidade social são equivalentes. Um equivale perfeitamente ao outro. E por esse motivo, administrar é, de fato e de direito, considerar que os princípios administrativos são os mesmos em toda parte, seja qual for a esfera social à qual esses princípios se aplicam. Né? Ou seja, há uma equivalência de todas as regras que são empregadas para administrar. Ou seja, a administração é percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo próprio e que, por serem inteiramente formais, são aplicáveis a todas as manifestações sociais. De modo que é possível, por exemplo, administrar um hospital, administrar uma fábrica de automóveis, administrar uma escola, administrar uma universidade, seguindo exatamente os mesmos princípios, as mesmas regras e as mesmas normas. Não há diferença nenhuma entre uma universidade e a Fiat ou a Volkswagen. Não existe diferença nenhuma entre um hospital e um banco. Ou seja, a ideia é de esvaziamento da especificidade de cada esfera social, da sua natureza própria, das suas exigências próprias, das suas finalidades próprias. Tudo fica homogêneo, tudo é equivalente a tudo. E por isso tudo é administrável. Então, a prática administrativa transforma uma instituição social numa organização. Isto é, numa entidade isolada, cujo sucesso e cuja eficácia vão depender, né, vão ser medidos em termos de gestão de recursos e estratégias de desempenho. E a sua articulação com as outras organizações se dá por meio da competição. Ela não está referida, uma organização, a ações de reconhecimento interno, de reconhecimento externo, de legitimidade interna, de legitimidade externa. Ela só se manifesta como operações que são táticas e estratégias consideradas eficazes para o sucesso no seu emprego. Então, a ideia fundamental da administração é a ideia da gestão com regras para uma estratégia e uma tática que conduzam ao sucesso na competição
com outros no mercado. Pensem um pouco. O que pode acontecer quando a universidade se transforma de uma instituição social numa organização administrável? Porque foi isso que aconteceu. A universidade na qual nós estamos, e isso é planetário, porque o neoliberalismo é um totalitarismo planetário, né? O que aconteceu? Né? A universidade passa aquilo que um autor canadense chamado Michel Freytag propôs, mas ele usou en passant. E eu me apoderei dessa ideia, porque eu acho que ela é a melhor possível, a ideia de universidade operacional. É uma universidade que não age, ela opera. E ela quer operar com sucesso e eficácia. Ai de nós. Né? Então, regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por normas e padrões inteiramente alheios à ideia do conhecimento e à ideia de formação intelectual. Não tem nada a ver nem com o conhecimento, nem com a formação intelectual. Ela está estruturada de maneira que ela está pulverizada em micro-organizações, conselho disso, comissão daquilo, direção de não sei mais que ocupam os seus docentes e curvam os seus estudantes a exigências totalmente exteriores ao trabalho intelectual. E levam ao aumento insano das horas-aula. É uma coisa inenarrável. Vejam, eu vou abrir um parênteses. Eu pertenço a uma universidade cujo modelo era o modelo italiano, francês e alemão. Né? Foram as missões francesa, italiana e alemãs que criaram a USP. E de acordo com essa tradição, né, numa universidade, aula é o momento no qual um professor apresenta ou resultados de estudos que ele fez ou que ele está fazendo, ou ensina o estudante a trabalhar intelectualmente de uma determinada maneira. No meu tempo, eu tenho o direito de dizer isso, né? Que eu sou velha. Então, no meu tempo, eu tinha três dias de aula, mas da seguinte maneira. Na segunda-feira, eu tinha uma aula de 2 horas de História da Filosofia. Na quarta-feira, eu tinha uma aula de 2 horas de Filosofia das Ciências e Lógica. E, na sexta-feira, eu tinha uma aula de 2 horas de Ética ou de Estética. Ou seja, eu tinha um total de 6 horas de aula por semana. Vamos dizer, a destruição da ideia mesma de aula universitária, do trabalho que o professor faz, que os alunos fazem, tudo isso se perde. Porque você tem uma escolarização no pior sentido do termo, com um número absurdo de horas-aula. Como é que alguém pode aprender tendo, num mesmo dia, 4 matérias diferentes, com 4 aulas diferentes? Ninguém aprende nada, não tem condição, gente. É a morte do trabalho universitário. Bom, eu vou prosseguir, porque eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, você vê bem por que eu preciso ler? Porque senão eu vou me entusiasmando e não tem fim. Então, o aumento insano das horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados e doutorados, eu não me conformo. Eu fico alucinada com o fato de que você tem um prazo para o mestrado e um prazo para o doutorado. Quem foi que disse que tem prazo para pensar? Como é que o pensamento pode ter prazo? Né? E
Se não fizer isso, está perdido. Porque as consequências nós sabemos quais são. Eu vou falar delas já já. Né? Então, a avaliação é feita pela quantidade de publicações, por colóquios, por congressos, pela multiplicação de comissões e de relatórios. Isso é tão impressionante que deu no que deu, não deu no ministro da Educação, que mentiu sobre o currículo Lattes. É claro que ele mentiu sobre o currículo Lattes. Com tudo isso aqui, ele inventou Você inventa a publicação, inventa isso, você inventa o que você quiser. Porque você vai ser avaliado pela quantidade de coisas que você fez. Ninguém vai perguntar se você fez mesmo, a menos que você vai ser ministro da Educação e alguém vai, xereta, vai verificar se fez mesmo. Então, é uma coisa, é um despropósito. É um despropósito, é uma coisa inaceitável. Inaceitável. Bom, a docência é entendida como uma transmissão rápida de conhecimentos, consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes ou em dispositivos eletrônicos, como a Wikipédia. A docência é pensada como uma habilitação rápida para graduandos que precisam entrar rapidamente no mercado de trabalho do qual eles serão rapidamente expulsos em poucos anos, porque eles se tornam, em pouco tempo, jovens obsoletos e descartáveis. Ou a docência também é pensada como uma correia de transmissão para pesquisadores. E ela é um treino para novos pesquisadores. A docência se reduz, portanto, à transmissão e adestramento. Desapareceu a marca fundamental da docência, que é a formação. O que significa exatamente formação? Antes de mais nada, como a própria palavra indica, ela é uma referência ao tempo. Você não diz forma, você diz formação. Né? Uma relação com o tempo. É introduzir alguém ao passado da sua cultura, no sentido antropológico da palavra cultura, né? Ou seja, com uma ordem simbólica dos valores e da relação com o ausente. É despertar alguém para as questões que esse passado engendra para o presente, e é estimular a passagem daquilo que está instituído àquilo que é novo, ao instituinte. A obra de pensamento só é fecunda quando ela pensa e diz o que sem ela não poderia ser pensado nem ser dito. E, sobretudo, porque o que ela diz ainda não havia sido dito daquela maneira. E o que ela pensa ainda não havia sido pensado daquela maneira. E também porque ela traz dentro dela um excesso. Ela é mais do que o que ela apresenta. Esse excesso é o que faz com que, ao pensar, ela nos dê a pensar. Ao falar, ela nos dê a falar. Há um filósofo chamado Merleau-Ponty que faz uma análise desse tipo, não para obra de pensamento, ele faz uma análise desse tipo para obra de arte. Ele diz, quando eu posso dizer que uma obra de arte é grande? Eu digo que uma obra de arte é grande, não só porque ela recolhe todo o passado do qual ela provém, mas quando ela se apresenta é algo que nunca tinha sido dito ou visto, mas ao fazer isso, há nela mais do que o artista pensou. Tem mais lá. Que os pósteros, os que virão depois, vão resgatar, vão apanhar, vão dar continuidade ou vão superar numa obra futura. Então, a formação é isso. É esse movimento pelo qual algo novo é produzido pelo pensamento, pela arte, pelo discurso, e dar a pensar, a falar, a fazer a quem vem depois. É isso formar. E é essa a dimensão que faz com que a formação seja aquilo que resgata o passado e nos lança para o futuro. Ora, o que é que a universidade operacional faz? Ela destrói a ideia de formação.
Como é que você pode ter formação tendo 12 horas de aula por semana? A sua leitura tendo que ser, de alguma maneira, a superfície de um manual. Como é que vai ter formação? Não tem formação, nem na graduação, nem na pós. E na pós, então, você diz para o coitado da pessoa, ó, daqui 2 anos, vem com uma dissertação de mestrado. Ó, daqui 4 anos você me aparece aqui um doutorado. Porque senão a FAPESP não dá bolsa. A CAPES não dá bolsa. O CNPq não dá bolsa. É isso que acontece. Né? Ou seja, o mestrado, o doutorado, são mercadorias. A bolsa é compra e venda do pensamento. E como é numa organização administrada, tem prazo. Tem prazo. E depois você põe no Lattes. Para nada. Né? Você põe no Lattes. Eu tinha um amigo que dizia, você cospe e põe. Cuspe, põe no Lattes. Tudo você põe no Lattes. Não serve para nada. A prova é o ministro da Educação. Bom, então, nós podemos dizer que existe formação quando existe obra de pensamento e obra de arte. E que existe obra de pensamento e obra de arte quando o presente é apreendido como aquilo que exige de nós um trabalho de interrogação, de reflexão, de crítica, de tal maneira que nós nos tornamos capazes de elevar para o plano das ideias, ou para o plano das imagens, né, o que foi experimentado sob a forma de pergunta, de problema, de dificuldade. Ora, o que aconteceu, além de, se você não tem a formação, se você tem adestramento e treino, né, o que acontece com a pesquisa, se você não tem formação? Ora, o que é uma pesquisa numa organização? Uma pesquisa é uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou de instrumentos para a consecução de um objetivo determinado. Ou seja, uma pesquisa é um survey de problemas, dificuldades, obstáculos para a realização de um objetivo. E ela é um cálculo de meios para soluções parciais e locais para obtermos para problemas e obstáculos igualmente circunscritos locais. Pesquisa numa organização não é conhecimento de alguma coisa. Não é reflexão sobre alguma coisa. Pesquisa é a posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. E é por isso que numa organização não há tempo para reflexão, não há tempo para crítica, não há tempo para o exame dos conhecimentos instituídos, para a sua mudança, para a sua superação. Numa organização, a atividade cognitiva não tem nem porquê, nem como se realizar. E em contrapartida, no jogo estratégico da competição do mercado, a organização se mantém e se firma se ela for capaz de propor áreas de problemas, dificuldades, obstáculos sempre novos. E como é que é obtida a novidade? Pela fragmentação de antigos problemas em novíssimos microproblemas, sobre os quais parece haver um controle cada vez maior. Né? A fragmentação é a condição de sobrevida de uma organização. E ela se torna real, ela propõe a especialização como uma estratégia principal. Né? E ela entende, então, por pesquisa, a delimitação fragmentada, microscópica, estratégica de um pequenino campo de intervenção e de controle. É isso uma pesquisa numa organização, que não tem nada, portanto, a ver com uma pesquisa na universidade, como uma verdadeira pesquisa teórica, uma verdadeira pesquisa de conhecimento. Né? Ou seja, numa organização, a pesquisa é isto e ela é
avaliada segundo custo e benefício. E por isso, ela é pautada pela ideia de produtividade, ou seja, quanto tempo leva para obter aquele resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque ele foi tão impressionante para mim, que ele ilustra para mim, da melhor maneira possível, essa ideia da pesquisa como survey. Uma moça da Escola Politécnica apresentou como doutorado uma pesquisa sobre quais os melhores caminhos para os caminhões de Coca-Cola. Eu não estou brincando. Uma tese de doutorado na Poli, cujo objeto era qual é o caminho mais racional, mais lucrativo para os caminhões de distribuição da Coca-Cola. Então, quando eu estou me referindo à universidade operacional, quando eu estou dizendo que a pesquisa pode morrer e acabar, eu não estou falando assim, no ar. Eu tenho exemplos concretos do que está acontecendo. Bom, em suma, se por pesquisa nós entendermos a investigação de algo que nos lança na interrogação, que nos pede reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção, criação. Se por pesquisa nós entendermos o trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que ainda não foi pensado nem dito, se por pesquisa nós entendermos uma visão compreensiva de totalidades e sínteses abertas, que suscitam a interrogação, que suscitam a busca, se por pesquisa nós entendermos uma ação civilizatória contra a barbárie social e política, então é evidente que começa a não haver mais pesquisa na universidade operacional. Não tem como. Ela está estruturada para impedir isso. E é dessa maneira que, isso é o meu último tópico, que ela vai se inserir na chamada sociedade do conhecimento. Que para nós é uma tristeza, porque como a gente pensa o conhecimento como uma coisa emancipadora, que o conhecimento é o que nos livra da superstição, do medo, da ignorância, da tirania, que o conhecimento é aquilo que nos leva a compreender o nosso mundo e a pensar em mudá-lo. A ideia da sociedade do conhecimento é o oposto disso. Isso é que é trágico. E é a esta sociedade do conhecimento que está adequada à universidade operacional. Por quê? A expressão sociedade do conhecimento oculta aquilo que é o mais importante. Isto é, que a ciência deixou de ser uma pesquisa teórica que permite aplicações práticas pelo capital ou pela produção econômica, e ela se tornou, a ciência, ela própria, uma força produtiva. E como tal, ela está inserida na lógica do modo de produção capitalista. Ou seja, a ciência deixou de ser uma teoria que permite aplicações práticas pela economia para se tornar um componente na produção do próprio capital. Ela é, vamos dizer, um dos trabalhadores produtores do capital. Então, e por isso as novas formas de financiamento das pesquisas, corresponde a isso. Você financia pesquisas e subordina essas pesquisas às exigências do capital. Portanto, às exigências das empresas que vão usar a pesquisa. Por isso você transforma a universidade numa entidade operacional de produção de uma mercadoria. Essa mercadoria se chama ciência.
Então, ao se tornarem forças produtivas, o conhecimento e a informação passaram a compor o próprio capital, que depende da ciência e da informação para a sua acumulação e para a sua reprodução. Ou seja, a frase comum que se ouve é: só tem poder quem tem informação. A informação é a forma do poder econômico e político. É isso que ela é. E é por isso que é desesperador quando você pega a mídia, quando você pega um lugar onde a desinformação é produzida. Porque informação mesmo é a ciência que está produzindo. Então, na medida em que, na forma atual do capitalismo, a hegemonia econômica pertence ao capital financeiro e não ao capital produtivo, a informação prevalece sobre o próprio conhecimento, uma vez que o capital financeiro opera com riquezas puramente virtuais, cuja existência se reduz à própria informação. Entre outros efeitos dessa situação, é produzido um efeito muito preciso. O poder econômico se baseia na posse de informações. E, portanto, as informações se tornam secretas. E constituem um campo de competição econômica e militar sem precedentes. Ou seja, é isso que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo em que, necessariamente, elas bloqueiam os poderes democráticos. Então, se a nossa questão é a emancipação, nós temos uma forma da uma forma da nossa sociedade, uma forma da escola, uma forma da nossa universidade e uma forma da produção do conhecimento que deixou a democracia lá longe, num horizonte perdido. Né? Portanto, a emancipação dançou. Né? Ou seja, há um bloqueio, né, dos poderes democráticos, que se baseiam no direito à informação, tanto no direito de receber as informações, quanto no direito de produzir as informações e fazê-las circular socialmente. Em outras palavras, a chamada sociedade do conhecimento, do ponto de vista da informação, é regida pela lógica do mercado, particularmente o financeiro, de sorte que ela não propicia nem favorece a ação política da sociedade e o desenvolvimento efetivo de informações e conhecimentos necessários à vida social, à vida política e à vida cultural. Em resumo, a noção de sociedade do conhecimento, longe de indicar uma possibilidade de um grande avanço e um grande desenvolvimento autônomo do pensamento e, sobretudo, das universidades, enquanto instituições sociais comprometidas com a vida das suas sociedades e articuladas a poderes e direitos democráticos. Ao contrário disso, a expressão sociedade do conhecimento indica tanto a heteronomia universitária, porque a universidade produz conhecimentos destinados ao aumento de informação para o capital financeiro e não para a sociedade, como a irrelevância da atividade universitária quando as suas pesquisas são definidas por uma autonomia, quando elas procuram responder a demandas sociais, a demandas políticas da sociedade e a demandas cognitivas e intelectuais. A heteronomia é clara na área das chamadas pesquisas básicas, que, como ocorre nas universidades latino-americanas e como ocorre no Brasil. Né? E isso explica, então, que a luta dos pesquisadores é uma luta por financiamento. É menos uma luta por conhecimento e é mais uma luta por financiamento nessa estratégia operacional. Bom, esse quadro que eu apresentei aqui para vocês foi para dizer a vocês que a relação entre educação e emancipação
é objeto de uma luta. Não está dada para nós, no nosso presente, que há uma relação, e as pesquisas sobre a sociedade brasileira mostram isso, uma relação entre educar e emancipar, entre levar para fora e livrar-se de poderes tirânicos. A ignorância, a superstição, a crendice, os fundamentalismos religiosos estão todos aí. Eles estão todos aí, porque é uma sociedade na qual a ideia de emancipação desapareceu, e na qual a educação é um serviço que se presta para colocar as pessoas num mercado do qual elas vão sair loguinho, porque elas se tornam obsoletas. Então, eu vou terminar dizendo a vocês, bom, se era para discutirmos educação e emancipação, eu só tenho uma coisa a dizer. A luta continua. Obrigada. Muito bom, muito obrigada, hein? Maravilhoso. Obrigada. Eu quero saber, agora virão as perguntas. Eu fico com o meu microfone desligado ou não precisa? Acho que não precisa, né? Então, a gente combinou de começar a gente, e daí qualquer coisa a gente abre. Mas a pergunta que eu queria começar te fazendo é a seguinte. Você falou muito da universidade operacional, né? E dentro dessa universidade operacional, a gente costuma ter esse perigo da história única, contado do ponto de vista do poder e muito ligado ao desenvolvimento econômico. O que eu queria saber de você é como a gente pode trazer, dar voz à diversidade dentro dessa universidade. Seria possível fazer reformas dentro da universidade, ou a universidade é por si só, estruturalmente operacional, conservadora, e a gente precisaria criar novas instituições? Enfim, dentro da universidade que a gente está, que é uma universidade pública, a gente não sabe nem a história dos povos que construíram a nossa sociedade, né? Então, às vezes, eu não tenho mais muitos motivos para acreditar. Queria saber a sua opinião. Não. Eu omiti a parte final da minha exposição. Era uma lista de 10 pontos de mudança. 10 coisas que eu acho que a gente poderia fazer para recuperar a dimensão crítica, a dimensão social e libertadora que a universidade poderia ter. Uhum. Eu achei que ia ficar muito longo, e por isso é que eu não coloquei. Mas, não, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que seria preciso conjugar uma movimentação de estudantes e uma movimentação de professores em torno da ideia de uma outra universidade, né? De uma universidade onde a questão do saber, a questão da justiça, a questão da liberdade e a questão da inclusão fossem o tema central. Quer dizer, você não pode ter uma universidade pública que tenha como modo de funcionamento a produção da exclusão. Você não pode fazer isso. Então, eu diria que há várias maneiras, e eu penso que formação de grupos, formação de movimentos, encontros, colóquios, convites aos que estão fora da universidade para vir e falar e expor, fazer a universidade conhecer aquilo que está fora dela, né? Eu acho que tudo isso é necessário. Mas não há dúvida que é preciso, e aí eu não vou falar disso porque senão vai levar muito tempo, mas é preciso uma reforma da universidade. É preciso uma reforma universitária. Ela naturalizou de tal maneira isso que eu descrevi aqui como operacional, que a maior parte das direções nem passa pela cabeça que podia ser diferente. Então, de onde virá a diferença? Ela virá da fala dos estudantes, da fala de alguns professores e da fala dos que estão fora da universidade. Tem que vir de algum lugar.
né? Não virá do interior dos organismos dirigentes da universidade. Eles não têm como fazer isso, porque eles interiorizaram de tal maneira essa concepção que eles não enxergam outras possibilidades. Então, é preciso que venha dos que estão fora disso. Os estudantes, uma parte dos professores e os que não estão na universidade. Precisa fazer isso. É a única maneira. Senão nós vamos continuar patinando nisso e repetindo isso. E, sobretudo, na condição atual. Vocês viram que eu evitei, afora a minha breve menção à excelência do ministro da Educação, afora isso, eu evitei fazer referências ao nosso presente. Por quê? Porque o nosso presente é um abismo. É um abismo. É um abismo. Então, eu diria o seguinte, o que mais me impressiona, e é por isso que eu acho que é tão importante que a gente tenha uma luta dentro da escola e dentro da universidade. Por quê? O que mais me impressiona, eu vou deixar isso referido só ao Brasil, eu podia falar de mais um outro país onde isso está acontecendo, mas a ausência de pensamento. Eu nunca tinha visto, eu vi a pessoa pensar equivocadamente, a pessoa submeter o pensamento dela a superstições, ter um pensamento onde a ignorância é muito grande. Não. O que agora a gente tem é a ausência de pensamento. Eu nunca tinha visto uma coisa igual. Não tem pensamento. Você pega as falas públicas, né? As falas governamentais, as falas públicas, você não consegue articular a primeira frase e a segunda. Não tem vínculo entre elas, porque não tem pensamento. Então, nós estamos sendo governados pela ausência de pensamento. Você tem lá o Paulo Guedes com as coisas dele, né, que vão fazer o que vão fazer, e a ausência de pensamento. Ausência de pensamento. Quer dizer, quando você tem um ministro do Meio Ambiente que diz, bom, vamos queimar tudo, vamos fazer todas as queimadas rapidinho, porque está todo mundo pensando na pandemia, o que você espera? O que você espera? E quando você pensa que dentro da universidade tem terraplanista, tem gente que recusa a evolução das espécies, tem não só isso, mas tem o negacionismo com relação à ciência, ao conhecimento. Então, ele está dentro da universidade. Está dentro da universidade. Então, eu diria o seguinte, das experiências que eu tive nos anos 60 e depois, no começo dos anos 80, é aceitar que a gente faz um trabalho muito lento, muito vagaroso, de uma paciência infinita, mas que é o de trazer as pessoas, criar e prestar atenção em acontecimentos que, às vezes, eles parecem de menor importância e eles são importantes. E você chama a atenção para esse acontecimento e faz um evento em torno desse acontecimento, né? Então, eu diria que nós temos muitos caminhos, desde as aulas, os grupos de trabalho, as comissões de estudantes e professores, formas de fazer encontros, tem muito caminho, que devem, na minha opinião, desaguar, de um lado, na crítica ao autoritarismo da sociedade brasileira, na crítica da ausência de pensamento, portanto, dessa ignorância levada ao seu limite, e na crítica do operacionalismo das nossas direções. Então, tem muito serviço, mas dá para fazer. Olha, eu venho de um mundo que conheceu o ato institucional número 5, a tortura, a morte, a censura, o medo. A gente saía de casa, ia para a faculdade, mas você não sabia. Primeiro, você não sabia se ia encontrar lá os colegas que você tinha visto na véspera. Se na sua sala, os estudantes que você tinha visto na semana anterior iam estar lá. Vocês estavam presos, mortos, torturados, no exílio, né? E você não sabia se você ia voltar para casa.
se não te pegar lá e levar, sabe-se lá para onde. Então, eu vivi isso. E a gente saiu disso. A gente saiu. Então, não pode se desesperançar. Eu trouxe um quadro muito, muito escuro, muito sombrio, porque eu acho que, de vez em quando, a gente precisa levar um tranco para perceber que tudo que a gente está fazendo é importante, de uma importância maior do que a gente tinha pensado. Essa extensão que vocês estão fazendo, ela é importantíssima. Ela conta. Ela é um momento importantíssimo, como um momento universitário e como um momento de luta. Então, tudo conta. Mas eu achei que vocês precisavam ver um quadro horroroso para poder ter ânimo na luta. Boa. Vai lá. Agora eu vou aproveitar aqui para Você falar mais alto. Desculpa, vou falar mais alto. Agora eu vou aproveitar para fazer aqui a minha pergunta e vou também dar uma relacionada com algumas perguntas que a gente vai recebendo no chat do YouTube, né? Grande parte do nosso público aqui dessa live, eu acho que são extensionistas que fazem projetos práticos. Minutinho só, eu vou pôr meu fone de ouvido, senão eu não vou escutar. Desculpa. Tá escutando bem agora? Gabi, eu tô pondo certo, porque cai. Acho que agora vai dar para ouvir. Agora tá conseguindo escutar? Maravilha, agora eu te escuto. Que bom, nossa. Já então começa do começo, viu? Então, estava falando que eu vou fazer a minha pergunta, que ainda é aqui pergunta dos mediadores da mesa, mas já vou relacionar um pouco com perguntas que a gente está recebendo no chat do YouTube, né? E o público aqui que está assistindo a gente pelo YouTube tem uma grande quantidade de extensionistas de projetos no território e projetos com movimentos organizados, etc. E existe uma pergunta aqui que está sendo recorrente de o que é essencial nesse trabalho da extensão universitária para promover a emancipação desses grupos e como que, de fato, esse trabalho da prática, né, e que também é externo ao próprio lugar da universidade, está inserido no território, pode, de fato, ser emancipatório. E eu também queria fazer uma relação que eu estava pensando com a sua última resposta, que é que como a universidade, dentro desse contexto que você estava explicando da universidade operacional, está inserida, né, nesse contexto maior político, econômico, social do neoliberalismo, como que a gente pode ter uma atuação dentro da universidade que seja, de fato, emancipatória e não caia nas próprias contradições dessa instituição que a gente está inserido, né? Quero dizer, como, de fato, esse tipo de atuação da extensão universitária poderia ter um caráter de uma prática social, de algo com caráter revolucionário mesmo, e não cair numa espécie de um assistencialismo às carências. Como que pode ser tipo um reforço para a luta de direitos e não um assistencialismo para as carências das pessoas? Tá, perfeito. Então, um dos pontos muito importantes, talvez o mais importante inicialmente naquela descrição que eu fiz do que foi a minha experiência histórica dos anos 60 e sobretudo dos anos 70, né, foi o contato com os movimentos sociais, né? Ou seja, há uma coisa que faz com que hoje, e é por isso que eu depois vou chegar na extensão, faz com que hoje os movimentos sociais tenham uma importância gigantesca, maior do que eles tiveram em outras ocasiões, pelo seguinte: a nova forma assumida pelo neoliberalismo econômico que é conhecida como globalização,
consistiu em 2 grandes movimentos. O primeiro foi a perda da hegemonia do capital produtivo sobre o capital financeiro, portanto, a hegemonia do capital financeiro, portanto, um capital completamente abstrato, que não está ligado ao mundo do trabalho. E, em segundo lugar, como consequência, a perda desse lugar central que o trabalho tinha. E o trabalho, né, a ideia de uma classe trabalhadora, o trabalho com locais nos quais a classe era capaz de se perceber, os indivíduos eram capazes de se perceber como classe. Por exemplo, a fábrica. Né? De que desaparece? Desaparece a importância do trabalhador produtivo, porque isso se fragmenta pelo planeta inteiro, né? E o que se perde também é o referencial que os trabalhadores tinham de si com os outros. Então, eu digo que, sob a ação do capital financeiro e a fragmentação da produção, surgiu uma coisa que está muito difícil de entender, de compreender e de ver o que fazer, mas surgiu no planeta uma nova classe trabalhadora. Ela é fragmentada, isolada, ela é apanhada pelo fato dela não ter os referenciais antigos que a fábrica trazia, a comissão de fábrica, o sindicato, as formas de organização que ela conhecia. Para onde ela é puxada? Ela é puxada para outras formas de sentimento comunitário, coletivo. Por exemplo, a igreja pentecostalista. Né? Ela é levada lá. Né? Há uma série de procedimentos do que eu chamo de o neocalvinismo, que é a ideia da meritocracia, que é, ou do empresário de si mesmo, é o fato de que cada trabalhador não se vê como um trabalhador mais. Ele não se reconhece como trabalhador. Ele se vê como um empresário de si mesmo. Né? Então, você perde a ideia de classe, os locais de reconhecimento de classe, a consciência de classe, a percepção de si como um indivíduo na luta competitiva e mortal com outros indivíduos, a ideia de que se você vence é por mérito seu, e se você não vence é por culpa sua, a presença maciça da religiosidade de tipo pentecostal, ou seja, você tem um universo social, disso que eu chamo a nova classe trabalhadora, que torna muito difícil a ideia do movimento social organizado de luta por direitos, de luta por liberdade, de luta por igualdade. É muito mais difícil do que era antes, porque antes você tinha referenciais identificadores e você não tinha substitutos. Né? O pastor não substituía ninguém. Né? Então, a luta hoje é muito mais complicada e muito mais difícil, e é isso que a extensão tem que enfrentar, porque a universidade enfrenta o estudante que está organizado pela vida estudantil. O que a extensão enfrenta? A extensão enfrenta um mundo no qual os parâmetros de que a gente dispunha para pensar a sociedade, a economia e a política desapareceram. Tem que pensar tudo de novo. É claro que tem que ser... O núcleo da luta democrática não desaparece, porque o que é a democracia? Democracia é a criação de direitos. A democracia não é a existência de partidos políticos, eleições, rotatividade dos governos. Isso é a sobremesa da democracia. A democracia é de verdade uma situação social de afirmação, criação de direitos, garantia de direitos, afirmação da legitimidade do conflito, afirmação do caráter popular do poder e afirmação do controle popular do poder. É isso a democracia. Então, a luta pela democracia está inteirinha aí. É isso que a extensão tem que fazer. Agora, é mais difícil do que era antes. Porque antes, ou você tinha a classe trabalhadora com suas formas de organização, ou você tinha os movimentos sociais como forma de organização. Hoje, o que você tem, tanto que vocês usam muito essa expressão,
e que eu vi muito na mídia, eu levei um certo tempo para entender do que é que estavam falando. As comunidades. No meu tempo falava a favela, o morro, o isso, aquilo, os movimentos, o movimento tal. Agora é a ideia de que são comunidades. É muito, muito problemático usar a noção de comunidade. Você não pode considerar que não há divisões e conflitos dentro disso que vocês estão chamando de comunidade. Então, eu acho que é preciso, eu vejo a extensão como trabalhando com aquilo que está fora da universidade e que tem que ser percebido, primeiro, como fragmentado, como desprovido de um conjunto de referenciais tradicionais e que os referenciais democráticos podem ocupar esse lugar de referencial e que operam em dois níveis. O do conflito real, tem muito conflito, onde em cada um desses lugares há conflitos. Que conflitos são esses? Como trabalhar esses conflitos? E existe a carência. Quando eu comecei com a distinção entre carência e privilégio, para dizer que no Brasil só tem carência e privilégio, não tem direitos, foi por isso. Eu penso que um dos trabalhos importantes que a extensão pode fazer é a percepção da fragmentação e de como encontrar meios de reunir isso que está completamente fragmentado, sem instante nenhum retomar a valorização do indivíduo como empresário de si mesmo, do indivíduo como aquele que se vence é porque merece e se perde é porque merece, sem essa visão calvinista, pentecostalista da nossa relação com o mundo, né? Sem a culpa e sem a vitória, né? A percepção das dificuldades, das responsabilidades, né? O conjunto de carências que definem um determinado grupo, um determinado movimento, não se importar de que os movimentos, isso é um problema que a gente teve quando trabalhava com os movimentos sociais e que a extensão tem, que é o fato de que os movimentos são heterogêneos. Então, os que estão lutando por escola vão numa direção diferente dos que estão lutando por hospital. Os que estão afirmando a luta por emprego vão numa direção diferente dos que estão na luta por saneamento. Ou seja, existe a fragmentação social, a fragmentação da classe e a fragmentação dos movimentos, que tem a fragmentação das carências. Então, é prestar atenção nisso tudo. Não é um trabalho fácil. Agora, eu diria que o segredo, pelo menos no meu tempo esse foi o segredo, né? Não sei se ainda vale. O segredo da extensão, o segredo de trabalhar com os movimentos sociais, os movimentos populares, está em recusar a ideologia da competência. A ideologia da competência pode ser resumida da seguinte maneira: não é qualquer um que tem o direito de dizer qualquer coisa a qualquer outro, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ou seja, a ideologia da competência é aquela que diz que só aquele que possui competência é que pode dizer alguma coisa a um outro que tem competência para ouvi-lo, a respeito de alguma coisa sobre a qual o competente sabe e que ele vai transmitir ao outro que também é competente em algum momento. Ou seja, é a fala do especialista. É o especialista, aquele que sabe. Vou dar um exemplo, para não pensar que eu estou falando do mundo universitário. Vou dar um exemplo simples de especialista. Quando você vê uma tragédia na televisão, ou quando vocês veem no computador, enfim, numa tela, vocês veem, teve uma bruta enchente, um desmoronamento, mortes. Então, os jornalistas vão lá. A televisão vai lá, tem um cara com o microfone. Então, tem lá uma senhora desesperada, chorando, duas crianças perdidas no lamaçal. Ela está desesperada.
E ele chega e fala assim, o que a senhora está sentindo? A primeira coisa, se vocês prestarem atenção, em todas as situações públicas de grande envergadura, a primeira pergunta que o repórter, o jornalista faz é, o que é que você está sentindo? Ele não pergunta, o que é que você pensa disso? Você sabe por que isso aconteceu? De quem é a responsabilidade? O que está se passando aqui? O que você sente, ou seja, o seu coração, o seu interior. Porque pensamento você não tem nenhum. Quem é que tem? É o jornalista. Ele vai dizer, isso aconteceu porque desmoronou assim, porque a companhia tal, porque a empresa não sei o quê. Porque... Ele sabe. Ele sabe, ele é o competente. Ele fala. E ele silencia a fala do participante do acontecimento. O cara que está participando do acontecimento não sabe nada, é um incompetente. Ele sente. Sente dor, sente isso, sente aquilo. Ele tem sentimentos no coração, mas ele não tem pensamento. É isso a ideologia da competência. A ideologia da competência é achar que o outro não sabe nada e que você traz saber para ele, e porque quem sabe é você. Então, não existe nada mais destrutivo para um trabalho de extensão no movimento social, o comportamento do competente. Não pode ter ideologia da competência. Quem está lá sabe por que está lá, sabe do que está falando. E aí, o papel nosso é de fazer aquilo que os indivíduos fragmentados que estão reunidos não têm condição de fazer, dada a multiplicidade de questões que eles têm que resolver, que é conectar tudo isso. Nós não sabemos mais do que eles. Nós não sabemos melhor do que eles. Nós temos uma capacidade que a escola e a universidade nos deram de conectar, entrelaçar, reunir e formar um todo coerente daquilo que aparece em falas fragmentadas e díspares. Isso a extensão pode fazer. A extensão pode transformar num saber coletivo, conectado, os saberes e as demandas fragmentadas que os movimentos trazem. Isso nós temos formação para fazer. Nós temos formação para fazer isso. Né? Então, é aceitar a luta, aceitar o risco, de vez em quando aceitar a recusa e fazer. Porque eu penso, eu vou contar uma coisa para vocês que aparentemente não tem relação com o que vocês estão falando. E que, no meu entender, tem tudo a ver. Porque, bom, eu vou contar e vocês vão ver como tem tudo a ver conosco. Quando eu era secretária de Cultura da Erundina, a gente criou uma instituição chamada Casa de Cultura. A Casa de Cultura não era um centro cultural, porque, de um modo geral, o centro cultural é para exibir as coisas que são produzidas. Né? Então, a Casa de Cultura era o cidadão tem o direito de produzir cultura. Então, ele decide o que ele quer e ele pede como é que ele quer que isso seja feito. Então, tinha um grupo que queria fazer pintura. Então, a gente arranjou materiais, cursos, tudo que eles queriam para fazer. Tinha um outro grupo que queria fazer cinema. A gente abriu uma pequena escola de cinema. Mas o mais interessante não eram esses grupos que demandavam uma instrumentação pela qual eles realizariam aquilo que eles queriam fazer. E o caso que eu vou contar é da Casa de Cultura no conjunto habitacional Tiradentes. Em frente a esse conjunto tinha uma mataria, que a gente transformou num grande jardim, que era o Parque Chico Mendes. E dentro desse lugar tinha uma casa enorme, que nunca tinha sido ocupada. Então, nós dissemos, bom, vamos fazer uma casa de cultura aqui. Aí um bando de gente disse, a senhora é louca. Se a senhora puser um aparelho de som, não sei o que lá, os caras do conjunto vêm aqui e tiram tudo.
Não sobra nada. Vai ser uma pilhagem contínua. Nem sonho. Falei, nós vamos fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mas o interessante não foi isso que era o mais tradicional, das pessoas se reunirem para ver um vídeo. Não era aí. Havia um conjunto de mulheres migrantes no conjunto habitacional. E à tarde, depois que elas terminavam o serviço, elas começaram a ir na casa e elas se reuniam lá para conversar. É para isso, elas conversavam. Aí, um dia, uma delas disse, a gente vem de lugares tão diferentes que nós podíamos ensinar receita uma para a outra. Aí, pediram para a secretaria se a secretaria podia fazer uma cozinha, pôr fogão, piano. Nós pusemos. E elas começaram a trocar receita. Aí, elas descobriram que para muitas das coisas que elas faziam, não tinha ervas, não tinha temperos. Então, elas avisaram, aí elas não pediram permissão, elas avisaram que elas iam fazer uma horta. E elas mandaram vir de tudo quanto é estado, de todos os seus lugares de origem, mudas. E elas fizeram uma horta. Acontece que, lá na casa, como era o Parque Chico Mendes, tinha uma moça chamada Maria Cristina, uma bióloga, que disse para as mulheres, sabe, com erva você pode fazer mais do que tempero. Né? Dá para fazer produto de limpeza, produto de beleza, de limpeza. Né? Elas ficaram animadas. E elas disseram, mas como é que a gente aprende? E aí a Maria Cristina conseguiu, com o pessoal da Faculdade de Farmácia, da Faculdade de Medicina, da Faculdade Paulista de Medicina, que eles fossem dar cursos de como fazer tratamento, como lidar com ervas. E elas fizeram os cursos e elas próprias começaram a fabricar os seus produtos, etc, etc. O que eu estou contando? Estou contando de um grupo de mulheres, de um conjunto habitacional, semi-analfabetas, que se juntou para conversar, porque não tinha um lugar para conversar. Então, se juntaram para conversar. E o resultado dessa conversa foi que elas acabaram se especializando em trabalhos com ervas. Elas se tornaram, de alguma maneira, botanistas. Sem que ninguém tivesse chegado lá e dito, é para fazer isso. Houve um momento em que elas determinaram que havia coisas que elas queriam saber e que elas não sabiam. E qual era a nossa função? A nossa função era oferecer os meios para elas ficarem sabendo. Por que eu estou contando isso? Porque eu podia repetir isso numa outra casa de cultura a respeito da memória e de como os memorialistas eles se tornaram memorialistas e como eles produziram um museu de memórias do bairro, eles mesmos, com um conjunto de informações mínimas que a gente deu. Estou contando isso porque se a gente não vai como o especialista competente, que sabe de todas as coisas, e que vai explicar para os outros como é que tem que ser, etc., se a gente vai, primeiro de tudo, para ouvir. Depois de ouvir, para aprender. E depois de ouvir e aprender, para ajudar. Na abertura de caminhos, na ampliação de... Ou seja, eu vejo a extensão dessa maneira. Eu vejo a extensão como eu vi as casas de cultura. Um espaço onde é o outro, ele mesmo, que produz a cultura, que produz o saber, que produz a mudança. Então, eu diria, a extensão tem muito a fazer no campo dos direitos. Sobretudo nesse momento no Brasil. Esse momento é um momento de expoliação total. Eu nunca tinha visto a expoliação chegar ao nível que chegou, em todos os níveis, todos os níveis. E nessa coisa sinistra, que é a ilusão ideológica que os jovens têm, de que eles são empresários de si mesmos. Por isso que eu aposto tudo nos entregadores que se descobriram como gente, como trabalhadores, etc. Então, isso acontece.
Isso acontece. Há uma coisa que os filósofos existencialistas chamavam de a força das coisas. Há um momento em que as coisas são muito mais poderosas, elas ensinam, elas falam. Então, na extensão, o que o extensionalista tem que pensar? Ouvir, aprender, responder. Tem muito para fazer. Vamos seguir. Deu uma cortada aí ou podemos seguir para as últimas? Sim? Beleza. Então, olha, o pessoal fez algumas perguntas aqui, mas como a gente já está extrapolando um pouquinho o tempo, a gente vai juntar duas em uma só para finalizar. Então, vamos ver se ele ouviu tudo que eu falei sobre a extensão e os movimentos, etc., porque ele ficou sem voz, né? Cortou o finalzinho, né? Será que a gente repete, então? Não. Tá, beleza. Eu escutei sim, achei ótima a fala, viu? Obrigada. Você escutou? Eu escutei tudo, nossa. Foi ótimo. Bom, então, as últimas duas que a gente escolheu aqui, a primeira é diante da Covid-19, algumas pessoas começaram a apostar no fracasso do neoliberalismo. Você acha que isso é plausível ou ao contrário? Viveremos um neoliberalismo ainda mais exacerbado. Daí a outra que veio também, considerando que a senhora viveu a ditadura na universidade, o que nos sugere para esse próximo período de traços ditatoriais? Para nós, estudantes, professores e gestores das universidades. Essas são as duas. O neoliberalismo não vai acabar. Infelizmente, não vai acabar. Ele vai se reorganizar. Eu não sei que reorganização ele vai ter. A partir do fato de que houve, depois de quase 2 décadas, houve a percepção da sociedade como sociedade. Ela se percebeu, as manifestações em toda parte, tudo. Então, e por outro lado, há coisas que não podem mais ser feitas sem justificativa. Então, eu não vou desenvolver aqui. Eu depois posso passar para vocês um pequeno texto que eu escrevi sobre o rearranjo do neoliberalismo. Então, para ir rápido aqui, que passamos muito da hora, eu direi a vocês, ele vai se reorganizar, ele não vai desaparecer. O capitalismo só desaparece com uma revolução. Sem uma revolução, ele não desaparece. Então, vai haver um remanejamento de várias coisas. Há coisas que nunca mais poderão ser feitas, outras que continuarão a ser feitas, mas ele se reorganiza. Infelizmente, ele se reorganiza. Quanto a... Olha, o que é que a gente fazia? Né? A gente fazia algumas coisas muito interessantes, porque você não podia fazer uma passeata. Você não podia... As coisas imensamente públicas e visíveis, você não podia fazer. Né? Os que faziam, não é que não houvesse, fazia, ia preso. Então, a gente fazia de forma, vamos dizer, substitutiva. Então, vou dar um exemplo. A professora fulana de tal vai dar um curso sobre o desenvolvimento histórico da ideia de bem. Então, um monte de aluno aparece lá. Você fala sobre a ideia do bem. O bem como revolução, o bem como quebra da ditadura. Você fala tudo. Tudo. Você organiza os que estão escutando sob a aparência de que você não está falando o que você está falando. Você está falando tudo. Eu me lembro de um historiador norte-americano que veio
foi feito, meu marido organizou com o Paulo Sérgio Pinheiro um colóquio na Unicamp, em 76. Veio o Hobsbawm, veio um bando de gente. E esse historiador, Arno Maier. E houve, entre as várias coisas, houve uma enorme discussão entre 3 economistas brasileiros. Discutiram o que dava. Bom, quando acabou, eu fui tomar um café com o Arno Maier e ele disse, olha, é uma coisa misteriosa para mim o que vocês fazem, porque eu vi os debates de 3 sociólogos, depois eu vi de 3 economistas, depois eu vi de 2 historiadores. Eu não entendo nada do que vocês estão falando. E vocês entendem tudo, tanto que vocês debatem, são a favor, são contra. Ele diz, vocês criaram uma língua especial. Vocês têm uma língua especial, uma linguagem especial, em que vocês falam tudo, vocês se entendem, e quem está do lado de fora não entende nada. Então, isso era eu nunca tinha me dado conta de que, por causa da censura, por causa da prisão, da tortura, nós tínhamos criado uma linguagem. Nós tínhamos inventado uma fala que só nós entendíamos. Né? Eu estou dando esse exemplo para dizer que há coisas parecidas que se pode fazer e mais. Como nós ainda não chegamos ao ponto de uma repressão completa dentro da universidade, eu acho que você pode inventar alguns caminhos. Né? A gente usava muito pequenas peças teatrais, curtas-metragens, contos, leitura de contos, né? Ou seja, caminhos nos quais ou era o filme, ou era o conto, ou era o poema, ou era que dizia o que estava errado no mundo. E você, a partir daí, trabalhava essa ideia. Então, eu penso que, por um lado, é possível fazer diretamente a crítica à universidade, eu estou fazendo, né? Quando eu começo a gritar contra a universidade operacional, é isso que eu estou fazendo. Eu faço isso em classe. Né? Eu vou dar um exemplo simples. À primeira vista, é uma batalha perdida da minha parte. Né? Mas eu continuo, não tem importância. Eu já perdi tanta coisa, eu vou perder essa também. Há uma coisa que eu considero absolutamente inaceitável, insuportável. Vocês vão ver, é insignificante, e não é. Inaceitável, burro, tem tamanho, que é, você está escrevendo alguma coisa, aí você abre você fala, você põe um nome próprio, Aristóteles. Aí você abre um parênteses, põe datas. Fulano. Você não põe nota de rodapé. Você enche os seus textos de nomes, porque você precisa pôr o nome e a data. Então, eu escrevi uma pequena crônica, que eu vou contar para vocês qual é. Dessa crônica, nós vamos inferir uma coisa para chegar nas respostas à sua pergunta, que faremos? A crônica é a seguinte. A professora deu um pequeno texto para os alunos do colegial, terceiro ano colegial, analisarem. Quando o texto chegou, quando o trabalho chegou, eles entregaram para ela. Aí ela pegou os trabalhos. Quando chegou na sala de aula, ela disse: escuta, mas como é que vocês escreveram tanta bobagem? Como é possível que todos escreveram tanta bobagem? Por exemplo, Pedrinho, olha aqui, olha o que você escreveu. Você escreveu assim. Aristóteles fez a crítica de Descartes e Kant fez a crítica de Descartes porque Kant tinha sido criticado por Aristóteles. Eu falei, escuta, como é possível alguém
dizer uma asneira desse tamanho. Que Aristóteles criticou Kant, que Kant criticou Descartes, que Descartes criticou Kant. Como é? Aí o menino disse, mas professora, está no texto que a senhora deu para nós. Está lá. Ela disse, como? Aristóteles, entre parênteses, 2000. Kant, 1948. Descartes, 2002. Então, é óbvio, não? Se Aristóteles é 2000, se Kant é 1948, e se Descartes é 2004, é óbvio que Aristóteles veio antes de Kant e Descartes veio antes de Kant também. Não é óbvio? Ou seja, o que a professora tinha feito? Ela tinha posto segundo as regras da BNT. Aristóteles, 2000. Por quê? 2000 quando? Quando foi traduzido o livro que estava sendo citado ali. Então, é burro, é estúpido, é cretino nas humanidades e nas artes fazer isso. Por que os cientistas fazem? Por 2 motivos. Primeiro, porque para obter financiamento você não publica livro mais. Você tem que publicar paper. Paper. Não tem livro, acabou. Paper. E para você mostrar que você descobriu alguma coisa antes de um outro, você tem que pôr a data. Então, você tem que mostrar que você veio antes daquele que... Então, na briga por recursos na área das ciências, você introduz normas de citação que, no caso das humanidades, viram uma aberração. Você pode fazer um seminário sobre isso. O que significa, na universidade, respeitar um conjunto de regras que ferem o mundo das artes e o mundo da filosofia e do pensamento em geral. Nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar fazer desse jeito. Pode dessa coisa insignificante, e que ela é aparentemente insignificante. Por quê? Por que ela existe? Ela existe para garantir que o cientista receba recurso para a pesquisa dele, se ele provar que ele escreveu antes do outro. Por isso que põe a data. Agora, nós precisamos colocar que Le Corbusier veio antes de não sei quem. Vamos para Cafava, não. Vamos para Cafava. Vocês acham que tem propósito explicar que o Lúcio Costas... Vá para aquela parte, né? Tenha dó. Então, é começar com o besterol da vida universitária. Não precisa começar com coisas importantes e graves. Primeiro, as pessoas têm que se acostumar a não ter respeito. A perceber que tem muita bobagem, muita besteira, que tem que rir, tem que desmontar, que tem que transformar aquilo numa piada. Aí você começa a falar sério. Porque se você já vai achando que tudo aquilo é sério, é difícil quebrar. Você tem que mostrar que não é, que é estúpido, que é cretino, que é um pouco a Terra é plana. A Terra é plana. O que eu vou fazer se a Terra é plana? Coitado do Galileu, coitado do Copérnico, coitado dos astronautas, coitado do nós, mas a Terra é plana. O que eu vou fazer? E coitado do Big Bang, porque Deus fez em 7 dias. E aí? Como ficamos? Então, tem que transformar tudo isso em coisas absurdas. Você tem que mostrar o grau de absurdos dentro da universidade. Eu escolhi esse porque esse é o mais simples de... Mas peguem absurdos e discutam, trabalhem isso. Os gestores têm que fazer isso. Porque se eles conseguirem desmontar essa máquina operacional, mostrando que ela está carregada de preconceitos, de absurdos, de privilégios, eles desmontam ela. Né? E é isso que nós temos que fazer. Então, a luta continua. Marilena, muito obrigada pelas falas. Foi super importante. Acho que vai ajudar a gente numa formação super importante para a extensão popular. E é isso, a luta continua. Como você falou, é super importante que a educação a gente consiga sair de uma bolha, né? Conseguir sair desse contexto e se expandir. Sim. Acho que esse é o intuito um pouco desses diálogos. Muito obrigada. Obrigada eu. É lutar contra a exclusão, lutar contra o privilégio, claro. Né? Lutar pelos direitos e, portanto, dar concreticidade à ideia de emancipação. Né? Sair da mão do outro, do poder do outro, da servidão ao outro, que a exclusão e o privilégio fazem. É isso aí.
Muito obrigada. Boa noite, hein? Obrigada, eu. Boa noite. Boa noite, hein? Obrigado. Vou sair.